Graças a Deus por essa manhã abençoada que estamos aqui na casa do Senhor, para estudar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. E nossas crianças estão com a oportunidade de ir para suas salas. As crianças de 0 a 12 anos estão com oportunidade. Meus queridos, eu estou alegre. Você está alegre também? Glória a Deus. Nesta manhã, um pouquinho sobre a Bíblia como nossa única fonte de doutrina. Aí você pensa assim, não, eu queria um tema assim, bem legal, um tema massa, assim, o que a Bíblia fala sobre os aliens? O que a Bíblia fala sobre as questões de mudança genética? O que a Bíblia fala sobre vida em outros universos? Calma lá, a Bíblia talvez não se refira especificamente a isso, mas a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Agora, enquanto eu procurava, e olha que eu procurei muito tema, porque me foi dada a oportunidade de trabalhar um tema livre. E eu procurava, e meu Deus, e sempre voltava num tema mais simples. Apesar de simples, mas nem um pouco menos importante, que é sobre a questão da Bíblia ser a nossa fonte de doutrina. E depois de muito pensar e muito refletir, falei, não, é isso aqui. Senti aquela confirmação, aquele testemunho interior do Espírito Santo, de que seria esse o tema a ser trabalhado. E a nossa leitura está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Você abre a sua Bíblia aí, enquanto você encontra. Se você está com o seu celular, você já achou mais rápido do que eu. Só que eu te falo que a experiência de folhear aqui, ela é mais completa. Enquanto você procura, você aprende. 2 Timóteo, você aprende que está depois de 1 Timóteo. Você aprende várias coisas. E o ato... Irmão, só quero pegar os pedagogas vão concordar comigo. Que o ato de... No que diz respeito a Zion, aqui, nós tínhamos os meninos que eram todos funcionários da igreja. Você está lidando com páginas impressas, isso tudo tem Marina, motivo. Fernandinho, todos eles eram funcionários da igreja. Nós já fizemos então, uma evolução que grande de não mais usar aqueles rolos. Eu propus para eles montarem uma empresa grande aqui, 2 irmãos me auxiliando, um desenrolando para cá, outro desenrolando para lá. Então, hoje, eles prestam serviço para a igreja. Eles não ainda são acho funcionários que a Bíblia, da igreja. E não é opinião então, só minha, com isso, mas o que a nós Bíblia fizemos? impressa Temos nos um ajuda a ter pessoal uma experiência mais completa de qualidade. De aprendizado. Só a Gabi que eu não liberei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz assim, então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, presta e de que serviço foste inteirado, sabendo a de igreja, quem o tens aprendido. nós pagamos para eles um valor mensal sabe as sagradas letras, e desoneramos a igreja para a dos encargos sociais. Pela fé que há em Cristo Jesus. Isso para nós foi muito bom. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa foi melhor para ainda, ensinar, porque eles, para redarguir, para corrigir, podem para instruir ampliar a justiça, a atividade deles. para que o homem de Deus seja eles perfeito e perfeitamente fazer instruído e pegar em toda mais boa serviços. Obra. Amém. Porque Feche isso é seus olhos. apenas para dar uma... Pai bendito, nós te mostrar para os agradecemos irmãos, pela tua vocês palavra, acham, que comunica o Vinícius é funcionário da igreja. O Vinícius não é funcionário da que igreja. nos comunica a tua pessoa, que nos comunica o teu ninguém grande da poder turma, ele é e o teu funcionário da projeto igreja. para nós. Nós te louvamos Então, e pedimos que abra é só para vocês entenderem Santo que, de Deus, que por nós isso que nós possamos estamos mostrando a importância de se organizar, aprendemos, ó Pai, e cada dia certo? mais Porque eles têm uma agenda de trabalho e eles assim prestam serviço para nós, pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E isso para nós fica muito bom, porque nós tínhamos tantos funcionários. Falando sobre doutrina, sobre a Bíblia, acabava que a gente eu comentei rapidamente tinha uma despesa aqui, altíssima. Há pouco, talvez hoje pareça nós chover pagamos para eles um tema valor X óbvio demais. Mas eles às vezes emitem nota fiscal que alguma coisa está muito óbvia para nós e que para comprovar a despesa que saiu da igreja. Obviamente está claro para o meu irmão também. Só para vocês entenderem, porque eu já vi alguém falar, mas eles têm que fazer na hora que a gente quer, porque eles trabalham por igreja. Não. Agora há pouco o pastor Rogério fazia uma explanação para nós aqui. Não são funcionários mais da igreja. E falando sobre a questão do plano de salvação. Funcionário, que às vezes não está um trâmite normal de carga horária de serviço, de trabalho. Não pode ser. Que às vezes as pessoas acham que os funcionários da igreja têm que estar disponíveis. Não, aqui existe uma carga horária que a gente obedece. Até em função de legislação trabalhista, né? Senão a gente arruma problema. Será que eu vou parar e pensar assim, falar,
plano de salvação. Eu li esse negócio na Bíblia, mas eu não lembro onde é que está escrito. Como é que é esse negócio, né? São conceitos fundamentais, mas que precisam ser bem assimilados. Eu tive uma professora que falava muito, ela pedagoga, e sempre referindo a outros pedagogos, e os profissionais da educação aqui talvez até saibam de quem é a citação, mas realmente eu não lembro. Mas que falava que a lição nós já sabemos de cor, só falta aprender. E, às vezes, a gente decora muita coisa, mas falta aprender. Daí a necessidade de nós repassarmos, de vez em quando, temas fundamentais, como esse, por exemplo, da Bíblia, como a nossa fonte de doutrina. Porque há coisas que são bem óbvias. Por exemplo, receita de café. Como é que é a receita de café? A gente ferve a água, não é? Aí põe o açúcar, não é isso? Mistura na água fervendo, depois joga o pó e coa. Tem alguém que faz diferente? Tem gente que faz diferente aqui, né? Às vezes, tem gente que escalda o pó, né? Primeiro faz aquele capricho de molhar o filtro de papel, aí o outro fala, não, mas eu prefiro o filtro de pano. Aí alguém fala, não, mas eu prefiro a prensa francesa. Aí alguém fala, não, a minha maquininha italiana tira um expresso maravilhoso. São formas diferentes de fazer o café, e alguns preciosistas falam, não, porque dessa maneira extrai os óleos essenciais, e o corpo do café é uma torra especial lá das montanhas mineiras. Os mineiros aqui glorificam, né? Oh, glória, café produzido nas serras mineiras, é bênção, café é vida, mas cada um tem um jeito, e isso, nesse caso, não é padronizado. Agora, quando a gente fala de doutrina, se a gente tem a doutrina bem assimilada, e alguém vier falar, como está em debate aí nas redes sociais nas últimas semanas, falar assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a salvação, a obra de Jesus na cruz não estava completa até 1844. Ah, para aí, como que é isso? Mas 1844 não era aquela data que umas pessoas tinham previsto que Jesus ia voltar? Mas ele não voltou. Não, mas ele voltou, ele completou a sua obra nas esferas celestiais. E aí, uma senhora aqui recebeu uma orientação, e, a partir daí, ela passou a representar a pessoa do Espírito Santo como o Consolador prometido. Que lombra que é essa? Que ideia que é essa, né? Mas tem gente que crê assim. E se eu não vigiar, se eu não tiver pleno domínio, se eu, pelo menos, não conhecer os fundamentos... Quem aqui lembra, quando ia comer peixe, quando era pequenininho, que a mãe ou o pai ou a avó pegava o peixe e esmagava assim com os dedos, na ponta dos dedos, para poder tirar as espinhas, né, para deixar só aquela carne mesmo. Talvez você comia pintado, talvez você comia pirosca, não tem esse problema. Mas se você foi comer piau frito, né, e ele estava branquinho por dentro, aí tinha que apertar assim para tirar as espinhas. Então, nós precisamos de ter esse cuidado, de examinar as Escrituras e estar atentos aos complementos. Estar atento àquilo que foi colocado a mais na Escritura, que não é parte da Escritura, aquilo que foi excluído. Não, o Novo Testamento está beleza, mas o Velho Testamento não vale mais. Para aí, não é bem assim. Ou então falar, não, eu tenho a Bíblia completa, mas eu prefiro uma tradução que eu recebi na lua cheia, na orientação, que eu estava em cima do monte, dentro da caverna, e por aí vai. Interpretações distintas. Não dá para ser assim. Daí a necessidade de nós termos doutrina. Doutrina que fala de um ensino, de algo padronizado. Nós temos um quadro sobre a fala de Jesus, sobre como o nosso Deus se apresentou à humanidade. Quando puder projetar, por favor, mas nós temos esse quadro, Deus se manifestou de várias maneiras. Aqui tem algumas referências, mas Deus falou do céu direta e audivelmente. Aqui, eu que digitei,
E eu esqueci um pontozinho ali, mas não tem esse capítulo 321. Tem o capítulo 3, versículo 21, quando Jesus é batizado e saindo das águas. Ali, quem questiona a triunidade ou trindade, nesse versículo aí, o que acontece? Tem Jesus saindo da água, tem o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e tem uma voz audível dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho muita alegria. Olha só, que pai poderoso, falando assim, dando aquele gás para Jesus, que estava começando ali o seu ministério terreno. Ele escreveu em tábuas de pedra. Moisés, está certo que Moisés não controlou a raiva e quebrou, né, os primeiros tablets, né, as primeiras instruções gravadas em pedra. Aí teve uma segunda chamada, Deus passou novamente para ele, ele se tornou carne. João, capítulo 1, fala sobre a manifestação física de Jesus. Aquele que estava lá no princípio, quando no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Deus também vive dos sonhos e visões. Deus falou através de sonhos e visões. Mateus, capítulo 1, versículo 20, por exemplo, fala sobre o sonho que José teve a respeito do nascimento de Jesus. Ele utilizou paredes de palácios. Olha lá, a turma festando lá, né? Um rolezinho bem diferenciado no Palácio Real. E aí aquele rei doido falou: não, traz lá as coisas que a gente confiscou lá do templo. Hoje nós vamos tomar da número 1 a 51 em copos de ouro trazidos do palácio do rei, do Deus dos judeus, né? E ou cachaça ruim que estava aquela, né? Que eu acho que antes dela começar a fazer efeito, ela já azedou neles todinho, porque eles começaram a ver uma mão na parede escrevendo. E estava tão ruim a cachaça que eles não conseguiam interpretar. Ele fala: traz Daniel. Traz Daniel, então, que ele vai interpretar, né? E uma mão escrevia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quer dizer, o seu reino foi pesado na balança. Deus falando com aquele rei. E, segundo os registros históricos, aquela festa terminou mal. Naquele momento ali, estava selado o fim do Império Babilônico. Ele fez animais falarem. Está lá o Balaão teimoso, né? E Deus usou uma mula para poder chamar a atenção de Balaão. Falou: Balaão, para de... né? Abre o olho, que você está indo para um lugar muito errado, querendo lançar a maldição em cima do povo hebreu. Ele expressou a verdade dos profetas. Tem aí Ezequiel, tem Amós, tem Ageu, tem Zacarias. Ele utilizou os anjos. Então, Lucas 1 e 11, Atos 10, versículos 3 e 4. Em várias formas diferentes, Deus se manifesta através dessas situações, seja falando diretamente, seja através de escritas, de sonhos, de visões, de anjos e profetas. E assim Deus fala. E todos esses registros foram escritos. E aí, quando alguém fala assim: não, mas a Bíblia foi escrita por seres humanos, a Bíblia foi escrita por pessoas falhas, foi escrita por um ser humano igual eu. Por um ser humano, sim, mas sob a inspiração do Espírito Santo, sob uma direção e uma coesão, que se você procurar, você não vai achar um outro livro que tenha 40 autores diferentes e que tenha mantido tamanha coesão. E quando a gente fala assim, talvez você questione: mas não havia cartórios na época que foi escrito, não havia... Tratar sobre os fundamentos da visão, missão da igreja, para que você possa entender o que nós acreditamos, como fazemos, o que fazemos e por que fazemos. Todas as evidências arqueológicas, para que isso fique bem claro, para que fique bem claro os alinhamentos ministeriais, para que fique bem claro as hierarquias ministeriais da igreja, para que haja clareza sobre dízimos e ofertas. Tem pessoas que estão conosco há tanto tempo e ainda não entendem
entenderam muito bem como funciona, não entenderam como funciona o mover do Espírito Santo, não entenderam como funciona o olhamento familiar e ministerial, no trabalho, a conduta acerca de todas essas coisas. Existem pessoas, pasmem, e aí eu falo com os irmãos de experiência que eu tive, que eu fiquei impactado, pessoas que têm anos de fé, e você pergunta para elas assim, cite para mim o plano da salvação. Ou aquela dinâmica de uma pessoa desenhando num papel nas costas do outro e o outro tentando adivinhar, né? Jesus veio para salvar nós. E vai fazendo um desenho totalmente diferente. Por quê? Cada um tem uma maneira de enxergar a vida, tem a maneira de interpretar a realidade. Claro, não está alinhado isso para você de forma pedagógica. É quanto Deus é poderoso para revelar a vontade dele através da Bíblia Sagrada, através dos escritos, e esses 40 autores, a maior parte deles sem nenhuma afinidade entre si, com profissões diferentes, em locais geográficos diferentes, com idades diferentes, com níveis de conhecimento diferentes. Peguei no ar o código. Tinha fazendeiro, pescador, estou me reprogramando. Coletor de impostos, funcionário público, Dízimo tinha agora doutor. É só lá atrás. No caso dos evangelhos, ninguém manda em mim, quem governa as coisas sou eu. Os apóstolos, né, os apóstolos que conviveram com Jesus na sua forma humana. E a ideia é que nós possamos andar e tem Paulo também, com o Senhor, que recebeu orientações diretas de Jesus depois de ressuscitar. Em sabedoria. E quando eu estudava aqui, como vai funcionar e para quem eu pensava o quanto Deus é sabido. O quanto Deus é sábio, o quanto o Senhor Jesus não está muito claro para você como agir, o que fazer, inteligente, onde fazer, para revelar da maneira que revelou a Paulo, para que ele pudesse escrever. Até porque, se nós estamos falando de um Cristo ressurreto, já está pré-agendado todas as datas. Se Paulo está escrevendo a respeito de um Cristo ressurreto, não é concorrência com nenhum nada mais interessante do que escrever o que ouviu desse Cristo ressurreto. Porque nós queremos que você venha então fazer nós temos ali as testemunhas oculares que andaram com Jesus, Pedro que negou Jesus, não fique enterrado, pelo mas que depois ele multiplique todo o tempo. Teve uma mudança muito grande de temperamento, uma mudança, um aprendizado grande, uma maturidade espiritual, virou um fundador de igrejas. Nós temos João que passou situações terríveis, o discípulo amado, que são membros desse ministério, que foi frito vivo, nós possamos em óleo quente. Abre aspas, coloque amor nisso que eu vou te dizer. Escapou. Aparar arestas. Foi mergulhado em óleo fervente, né? Escapou, certamente com muitas sequelas. Existem pessoas que às vezes estão servindo há tanto tempo e esbarra vamos mandar ele para a ilha de Patmos, pessoais, relacionamento, doutrinário, e lá e isso aí a gente já vai ficar até morrer. Amém, meus irmãos? Então fica essa situação que eu quero compartilhar com vocês. Todo esse mover nosso como igreja, você verá que nós como ministério estaremos a cada dia mais nos movimentando de forma dinâmica. Amar e servir não só em palavras, mas em atos pôde presenciar e atitudes, a revelação em ações, que louvor e glória para o Senhor Jesus Cristo. Durante esse período, teremos uma vertente para um CDV, que ainda curso vai de vocação acontecer, ministerial. Ainda muito adiante. Ele é já muito viu lá, mais específico, escreveu bem mais com zelo, pontual, com temor, mas ele será uma terceira etapa nesse com muita braço todo desse fidelidade, processo para que de chegasse até os nossos da dias. Igreja Batista. No caminho, Carlos Drummond de Andrade disse que havia uma pedra, né? Mas no meio do caminho tinha os papiros. Primeiro, as pessoas escreviam em papiros, que era uma planta colhida na beira do rio, que era uma forma primitiva de escrita, um suporte de escrita, antes da existência do papel. Depois os pergaminhos feitos de peles de animais. Depois o papel inventado na China e espalhado pelo mundo, feito das fibras de madeira, só que não tinha os tipos móveis. E Deus inspirou um alemão, Johann Gutenberg, para inventar a prensa de tipos móveis. E aí, qual o primeiro livro que ele imprime para inaugurar a máquina dele? A Bíblia Sagrada. E é hoje o livro mais impresso no mundo, o livro mais difundido no mundo, e com essa coesão autoral, com essa coesão doutrinária que nós precisamos de ver, de entender e de valorizar, para que a mensagem do Evangelho continue fluindo através de mim, através de você, sem mudança, sem alteração. Diferente da receita do café, que essa não tem problema se açúcar, sem açúcar, se você molha o filtro de papel, ou se você joga água direto, ou se você usa o coador de pano, ou você prefere o expresso, ou se você nem bebe café,
Não tem problema. Agora, a mensagem do Evangelho ela tem que ser exata. Um exemplo de uma fórmula simples e exata, mas que se não for feita desse jeito não funciona, é o soro caseiro, o soro caseiro não fisiológico industrial, aquele feito em casa, aquela fórmula de reidratação difundida há uns 15 anos aí, pela Pastoral da Criança, para prevenir diarreias, para prevenir desidratações, para evitar a mortalidade infantil, que é feito um copo d'água. Você sabe de cor essa receita, já viu muito na televisão, já viu muito o pessoal ensinando, né? Mas é um copo d'água, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal. Mistura tudo e o soro caseiro deve ter o gosto de quê? Da lágrima, olha só. Tem uma turma aí que memorizou esse negócio. E faz bem, e resolve. Se eu não estou com diarreia, não tem problema, não preciso tomar isso aí. Fala, não, tomar de preventivo. Não, não é o caso, né? Só quando tiver com dor de barriga. Agora, a palavra de Deus, ela tem que ser coesa. Essa mesma palavra, do mesmo jeito que ela foi pregada antes, ela é pregada hoje, e a mesma salvação que foi anunciada no passado, ela tem que ser anunciada hoje. E aí eu tenho que ter esse entendimento, para que quando alguém perguntar a razão da minha esperança, eu saiba falar. Alguém perguntar qual que é, o que é esse plano de salvação? E aí eu lembrar o que é o plano de salvação. O pecado. Não, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem desobedeceu e o pecado entrou no mundo e constituiu separação entre o homem e Deus. Foi necessário o sangue para perdão de pecado. Jesus foi oferecido em sacrifício, morreu e ressuscitou como o sacrifício de sangue definitivo, suficiente para nos perdoar os nossos pecados, purificar toda a nossa injustiça, nos conectar diretamente com Deus. E nós recebemos Jesus por meio de um convite pessoal. O resumo do resumo do resumo. É o plano de salvação. Agora, eu tenho que saber onde é que está isso aqui, para que, se algum dia alguém questionar, e aí não queira convencer aquelas pessoas que vão com uma revistinha na porta da sua casa, domingo de manhã, sábado de manhã, oferecendo a revistinha, e fala, não, eu tenho um curso bíblico massa demais, e eu vou te oferecer de graça. Eu venho aqui na sua casa, irmão, agradece, dispensa, não precisa ser mal educado, seja educado. Aquelas pessoas também estão fazendo aquilo na ideia de que estão fazendo algo certo. E detalhe, eles são ensinados que a salvação deles depende do número de vendas daquela revistinha, do número de visitas, do número de casas que eles façam essas visitas, mas tem gente que às vezes fala, não, eu vou vencer eles no cansaço, eu vou discutir com eles e vou falar e vou brigar com eles. Não é por esse lado. Eu preciso saber, eu preciso de entender a Bíblia Sagrada e saber que aquelas pessoas são treinadas para colocar dúvida no seu coração, através de perguntas. Fala, você tem Bíblia aí? Tem. Abre naquele capítulo tal, aí você abre e fala, você já leu isso aqui? Aí você fala, já li. Você não acha que isso aqui está dizendo sobre um negócio, sobre a maldade no mundo? Mas por que existe a maldade? Aí você acha, a princípio, as ideias até batem um pouquinho com as ideias daquelas pessoas. Mas existe um laço ali delas tentarem cooptar você para uma doutrina incompleta. Você pede, você tem uma Bíblia aí? Se a pessoa vai mostrar um livrinho, e aí você vai ver que lá está escrito um outro nome, mas não é Bíblia Sagrada. É tradução do Novo Mundo, etc. e tal. E aí ela fala assim, não, mas a turma vai ficar aqui na Terra, vai ficar numa terra nova. Só vai uma turma aí, só vai uma jipada para o céu. Um número limitado lá. E aí eu tenho que entender que aquilo ali está errado. E por que está errado? Então, você vê que o básico ele tem que ser aprendido, ele tem que ser memorizado, e ele tem que ser apropriado direitinho. Não basta só eu memorizar, mas eu entender por quê. Porque, senão, faz igual o menino que foi para a escola e aprendeu, e já nos primeiros dias, nas primeiras aulas de matemática, né, o pai chama um filho lá na sala, cheio de visitas, né, meu filho está estudando, agora ele já está aprendendo, já sabe até tabuada. Meu filho, você tem 3 maçãs, você come uma maçã, com quantas você fica?
Aí o filho fala, não, pai, eu só aprendi a fazer essa conta com laranja. Ele decorou a tabuada, mas não apropriou, não aprendeu ainda, né? Então, para ele laranja é uma coisa, maçã é outra. Mas eu preciso de entender o básico, eu preciso de conhecer o básico e preciso de saber. Por quê? Porque nesse ano de amar e servir, eu serei convidado e é esperado que eu tenha uma postura de trabalhar um pouquinho mais, fazer um pouco mais. Há toda uma preparação, e em breve nós seremos informados a respeito de possibilidades de atuação, de ação aqui na igreja, de coisas que eu posso fazer, que você pode fazer, que cada um pode fazer, dentro dessa dinâmica de amar e servir. Mas e aí? Aí alguém fala assim, não, quando você for orar lá na sua igreja, você ora lá pelo meu nome, tá? E aí, na próxima missa, eu vou lá na sua igreja agradecer. Aí você tem de entender e sábia e habilmente, educadamente, falar, olha, não é missa. Mas você sabe a diferença? O que é a missa e o que é o culto? Por que nós não usamos repetições de oração? Porque na Bíblia fala sobre vãs repetições, sobre orações decoradas, sobre eu ter acesso a Deus diretamente, sobre eu não precisar de um mediador, eu não precisar de pedir para uma pessoa, para outra pessoa atender. Eu tenho acesso direto a Deus, mas um dia eu não tive esse acesso. Olha aí uma abordagem já, né? Então, nós precisamos de conhecer essas coisas. Ainda que sobre a questão da obviedade, né, que eu falei aqui, mas o próprio Senhor Deus, quando ensinava o povo no deserto, ele estava trabalhando a mentalidade de um povo que era filho de Deus, uma nação escolhida, mas que conviveu no meio idólatra, que foi escravo, que tinha uma mentalidade de escravo, que vivia no meio da idolatria, que gostava de todas aquelas coisas, e mesmo recebendo chicotada, na primeira semana, nos primeiros dias fora daquela opressão, teve saudade da comida de lá. E aí, Deus vai trabalhando esse povo, vai trabalhando, chega o ponto que ele se manifesta a Moisés e passa todas as leis, e passa aquele ensinamento de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, sobre a questão desse aprendizado. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Repete comigo, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Beleza. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre seus olhos. Olha só. Quando eu falava aqui sobre a questão do celular, né, só para fechar essa questão, o celular é bom demais. E no ano passado eu tive uma experiência de leitura da Bíblia, e digo isso não para engrandecimento, não, que seja somente o Senhor engrandecido nisso. Mas o pastor João, se teve em anos anteriores, eu não lembro, mas no ano atrasado ele falou que leu a Bíblia 2 vezes. Falei, caramba! Então dá para ler, mas não consegui ler 2 vezes. Aí o ano passado ele falou, eu já li uma vez e já estou indo para a segunda. E quando foi no mês de julho do ano passado, eu falei, rapaz, eu estou dando bobeira, esse ano eu vou ler a Bíblia toda e não vou ler só uma vez, não. E peguei e fui ler, e usando também aquele recurso do celular de audível, e lendo e ouvindo, e consegui terminar no mês de agosto a primeira leitura. Olha só, de 3 de julho a 6 de agosto, a primeira leitura da Bíblia. Eu já tinha lido os primeiros, talvez o Pentateuco aqui, os 4 ou 5 primeiros livros. E peguei e li. Falei, rapaz, vou ler a segunda. E vou falar para o pastor João, estamos empatados, né? E li a segunda. Quando foi em outubro, terminei a segunda. Falei, rapaz, está em outubro, eu vou ler a terceira. Será que eu dou conta? Aí foi mais difícil, mas, graças a Deus, dia 31 de dezembro, eu terminei a terceira. Glória a Deus por isso. Irmão e irmã, e eu te digo que
eu passei por uma série de situações, de testes, de provações nesse semestre. Não sei se em decorrência da leitura, não sei se por permissão de Deus especificamente naquele momento, mas foram muitas lutas. E eu posso te dizer com certeza, se eu não tivesse nesse ritmo de leitura, talvez o desfecho não teria sido de sucesso. Eu aprendi muito, eu li muito, e é gostoso. Não é gostoso, pastor? A gente tá ocupando o nosso tempo, e aí, quando chegam os relatórios de uso do celular, que a gente vê que gastou aí 2 horas, 3 horas com o celular, fala, gente, mas o que eu fiz no dia? Ou, às vezes, até mais horas do que isso. E aí, dia 1º, eu já engatei na leitura de novo. Aí, estou meio relaxado assim, mas estou lendo. E é interessantíssimo demais para nós lermos, porque a gente começa a... Talvez você não vai conseguir memorizar muita coisa quando lê a primeira vez, ou quando lê a terceira, mas da 10ª em diante, as coisas já vão clareando. Mas só vai chegar na 10ª vez que você leu, se você ler a primeira. Você só vai conseguir ler uma segunda se você ler a primeira. Então, nós temos que nos esforçar, porque é complicado. Às vezes você está com insônia, você tem que tomar remédio para dormir, mas você começa a ler a Bíblia, o pescoço já pesa, já dá aquele bocejo, o olho arde. E pode ser a hora que for. Mas nós precisamos nos empenhar em buscar essas maneiras, porque, de outra forma, não dá certo, não. Se nós deixarmos passar, o tempo passa aí, e a gente fica velho, ou fica mais velho ainda, e não vê. E nós temos que entender que a Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera e saudável. Então, nós entendemos que Bíblia vem de biblion, de biblos, que é uma referência primordial ao papiro. E depois, por uso, ficou sendo sinônimo de livro. Então, teca, coleção, biblioteca, coleção de livros, não é? E biblion é um termo grego para livrinho, mas de maneira que Bíblia significa, então, uma reunião de livros, 66 livros. Mas por que na Bíblia da minha comadre tem 72 livros e na minha tem 66? Foram decididos em concílios, em reuniões eclesiásticas nos primeiros anos da igreja, a respeito da exclusão de 6 livros que não tinham referências, que não tinham evidência direta da inspiração do Espírito Santo. Daí, nós ficamos com esses 66, e os outros 6 foram retirados. Quando a gente fala sobre a origem literária da Bíblia, é sobre essa coesão, uma mensagem em que o homem não é o centro, mas Deus é o centro. Ele aborda o criacionismo. E aí, se você vai estudar sobre criacionismo, existe um monte de grandes cientistas sérios, que têm apoiado o criacionismo, que têm entendido que é impossível uma forma de vida inteligente tentar explicar a origem do universo sem ter sido criado por uma forma de vida mais inteligente. Não é o acaso. Alguém disse que é como tentar explicar. Se você coloca retalhos, pedaços de metal numa caixa e vai sacudindo, e vai dando choque, vai dando pancada nessa caixa, por quanto tempo você vai ter que agitar essa caixinha até que aqueles pedacinhos de metal se tornem um relógio? Vai demorar, não vai? Na verdade, não vai acontecer. Mas, então, se você, nas suas horas de folga, pesquisa um pouquinho sobre design inteligente, sobre criacionismo, sobre coisas que podem embasar a nossa fé, e você vai ver que não é à toa que cientistas de grande expoente talvez não expliquem com as nossas palavras, mas concordem que um ser superior, uma forma muito superior, criou a humanidade. Porque crer... John Stott escreveu um livro, Crer também é pensar. E talvez achem que a gente é muito criativo para acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias, ou que seja em 6 etapas, e no 7º dia descansou. Mas cá para nós, tem que ser muito mais criativo para acreditar que
choques, tempestades, criaram moléculas, essas moléculas agitadas numa solução salina se aglomeraram e formaram, de repente, as primeiras formas de vida. E algo como a ameba evoluiu para seres microscópicos, e que evoluiu para peixes, e que um dia esse peixe resolveu sair da água, e surgiram os primeiros animais terrestres, e os mamíferos e tal, e, puf, chegou no ser humano. Santa criatividade, Batman, né? Tem que ter muita imaginação para chegar num negócio desse. Mas, sobre isso, nós temos que entender que, da mesma maneira que Deus fala sobre essa recomendação, né, para nós atarmos as mãos, até por isso existem os filactérios, aqueles filactérios que Jesus falou, né, porque há uma instrução para atar a palavra de Deus nas mãos e na testa. E aí alguém falou, não, então vamos fazer umas tiras de couro, para enrolar nos braços, para quando a gente estiver orando, estiver lendo a Bíblia, a gente lembrar que a gente está obedecendo esse mandamento. Vamos pegar um pedacinho da palavra, pôr numa caixinha de madeira revestida de couro, vamos amarrar no meio da testa, que está entre os olhos aqui. E aí, até hoje, os judeus ortodoxos usam os filactérios, usam esse material cerimonial para poder demonstrar a reverência deles à palavra de Deus. Mas por que Jesus condenou? Porque haviam pessoas que queriam se tornar mais santos. Falaram, não, eu vou demonstrar que eu sou mais dedicado ainda, eu consigo ler a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente. Eu já decorei todo o Novo Testamento e agora vou decorar o Antigo. E aí, para mostrar isso, eu vou usar uma tira mais larga de couro. E aí as pessoas foram aumentando a largura dos filactérios, enrolando aquelas tiras de couro assim para aparentar, e Jesus não é bobo, ele conhece as nossas motivações, e ele sacou que aquele pessoal estava fazendo aquilo, como dizem os nossos amigos do Nordeste, para se aparecer. Eles estavam querendo se aparecer com esse negócio, estavam querendo dar evidência de falsa santidade. E ele falou, não, ele condenou essas questões. E o inimigo é tão sagaz que a orientação dos filactérios é para que na testa, quer dizer, simbolizando a nossa mente, as nossas ações, a palavra esteja no centro da nossa mente, e nas mãos, significando, então, aliás, na testa, a nossa mente, nas mãos, as nossas ações. Quer dizer, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, tem que estar dentro desse crivo da palavra. E aí o diabo falando, pois então, eu quero ver, né? Eu vou marcar esse povo, então, com os 666 aonde? Na testa e na mão. E há uma imitação das mais fajutas, né? Porque 666, que segundo a interpretação bíblica dos números, é o símbolo do homem. Então, triplamente humano, a evidência maior da imperfeição, que para o inimigo é a oposição a Deus, mas que nós entendemos que é o ápice da imperfeição. Mas, então, ele quer, assim, marcar, no momento apropriado, as pessoas na mão e na testa. Mas eu e você temos que ser marcados com essa palavra. É nas nossas testas, é na nossa mão, é na nossa boca, em tudo que falarmos, que fizermos, que pensarmos. A palavra de Deus tem que ser o nosso crivo, tem que ser o nosso filtro, tem que ser a nossa direção para o que nós cremos e pensamos. Então, sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, nós falamos aqui dos 40 autores que foram inspirados. Quando a gente fala em inspiração, né, você respira, dá essa fungada e enche os pulmões de ar. Essa semana, nos Estados Unidos, foi executado um preso, pela primeira vez, por uma nova modalidade, que já estava aprovada já há 3 anos, que é a asfixia por nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele não é metabolizado. Então, ele não faz o transporte de oxigênio, ele não faz a produção de energia, e dentro de alguns segundos, então, respirando nitrogênio, a pessoa perde a consciência, em 5 minutos, ou segundo as suposições lá, em no máximo 10 minutos, a pessoa já deixou de viver, ela já morreu pela asfixia.
Agora, das simbologias do Espírito Santo, a pneuma, né? Pneuma, que fala de pneu mesmo, cheio de ar, de pulmão, né? É o ar, é um vento, mas esse vento de oxigênio. E é esse Espírito Santo, é esse oxigênio que eu e você precisamos, e que sem ele nós morremos. Está aí uma evidência que se você respirar alguma coisa diferente de oxigênio, o corpo está em colapso. E o nosso corpo espiritual precisa, então, de respirar o oxigênio do Espírito Santo, de nos alimentarmos da palavra de Deus, de procurarmos viver de acordo com essa dieta, né, produzindo frutos conforme nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque senão a gente vira só consumidores, né, a gente está só comendo, às vezes planejando, mas não pondo em prática. E nós precisamos de ouvir e aplicar. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque só eu ouvir e falar, não, eu gosto demais. Uma coisa que eu gosto é da Igreja dos Crentes. Eu assisto os programas, tudo que passa na televisão, no meio da madrugada, eu gosto de assistir. É bom de ver aqueles programas. Ei, mas é bonito, né? Eles cantam bonito, não canta? Canta. Mas se eu ouço aquelas coisas e não as pratico, não adianta. Eu preciso de ouvir e de praticar. E quando a gente fala sobre definição de doutrina, então, doutrina tem um significado muito amplo, mas, segundo o dicionário teológico Vini, do latim doctrino, do verbo doctio, que quer dizer ensinar, instruir, educar. É a mesma raiz de docente, né, professor. Ensinar, instruir, educar. Você já imaginou se alguém fala, lá no primeiro século, que o sangue de Jesus é suficiente, que eu preciso de batizar, mas aí, no meio do caminho, alguém fala assim, não, olha, batizar, mas na época do frio não tem como batizar, então nós vamos inventar um batismo simbólico, ou como algumas seitas já inventaram, o batismo pelos mortos. Quer dizer, a pessoa morreu sem salvação, mas eu vou marcar uma data e vou lá ser batizado em referência àquela pessoa, como se houvesse uma maneira de fazer uma procuração. Mas como é que a gente sabe desse negócio? Eu tenho que ir lá nessa igreja para aprender ali para poder não fazer? Não, não faz isso não. Teve um pastor uma vez que falou assim, não, eu vou me tornar ateu por um mês para eu poder entender como é que é ser ateu e depois eu volto para eu poder combater o ateísmo. Resultado, ele desviou e não quis voltar mais. Mas eu preciso estudar a Bíblia Sagrada, estudar sobre a teologia sistemática, para poder entender sobre esse processo. E dentro da teologia tem a parte chamada apologética, que é sobre as seitas, que fala, então, sobre essa questão, né? Aí você vai entender qual que é essa seita que batiza por procuração, né? Qual que é a ideia, de onde que eles inventaram esse negócio e por que isso é contra o que eu creio na Bíblia, é contra o que está na Bíblia Sagrada. Mas, então, doutrina quer dizer isso. Agora, só um parênteses rapidinho, nosso tempo não para, já acabou, né? Calma lá, gente, nós vamos ter que continuar outro dia. Mas, olha só, antes de terminar, eu quero falar para você o seguinte, teologia é bom demais estudar, é importante, mas antes de você fazer uma faculdade teológica, um seminário teológico, vamos cuidar do básico, do arroz com feijão bem feito, e aqui na igreja, fazer os cursos da Universidade da Família. Esse ano, eu já ouvia falar muito bem, já era fãzão, mas nunca tive oportunidade, quando morava em outra cidade. Vim para cá, e aí veio a pandemia, e aí quando reativou, eu tive a oportunidade esse ano, meu professor, pastor Jacinto, diga-se de passagem, homem de Deus, um grande conhecedor dos cursos da Universidade da Família, e fui muito abençoado com o curso para o marido, né, comunicação, sexo e dinheiro. Já estou na inscrição aí para o Homem ao Máximo, e tem um monte de cursos, inclusive um curso novo para os pais de crianças atípicas, para que, os chamados neurodivergentes, como lidar com a educação deles dos valores de Deus. Ensinar a Bíblia e essas coisas todas.
que precisam ser ensinadas. Então, procura entender, procura conhecer, procura vir para a escola dominical. Se você veio hoje, mas não tem o costume de vir, faz esse propósito. Não, eu vou vir 6 meses para ver se o que vai melhorar na minha vida. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Nós falamos sobre doutrina, sobre a importância da doutrina, a Bíblia como uma verdadeira fonte doutrinária. Deixa Deus te ensinar, procura ler, procura aprender. Procura, como Paulo ensina, manejar bem a palavra da verdade, para que a sua casa, para que você, a sua família, as suas gerações posteriores sejam abençoadas. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.